atrás, queridos, eu estava orando e eu estava sentindo muitas dores, principalmente para levantar. Quando eu me levantava, eu sentia muitas dores na perna. E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu vou no médico e os exames dão normal e ninguém fala nada, mas o Senhor é especialista em revelar a verdade, mostra para mim a verdade. E aí o Senhor me mostrou algo, queridos, que me deixou extremamente preocupado. O Senhor, Ele me mostrou que estava fazendo mal para mim. E como pastor, queridos, eu não tenho vergonha de falar isso. Um vício que eu tinha e que eu não tenho mais, estava me prejudicando, estava prejudicando a minha saúde. Sabe, queridos, eu estava viciado em açúcar. E o Senhor falou para mim: o que está te fazendo mal é a quantidade de açúcar que você consome. Aí eu peguei e falei, aí eu pude entender isso na minha vida. E eu falei: Senhor, eu reconheci sim, e reconheço que eu estou viciado em açúcar. E se o Senhor falou que é açúcar que está me fazendo mal, sozinho eu não consigo, mas o Senhor me ajuda a tirar isso da minha vida. E eu louvo a Deus, queridos, que já tem aí quase 20 dias que eu estou totalmente sem açúcar. Sabe, a única açúcar que eu consumo é açúcar de frutas. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Depois do 10º dia, as minhas dores todas sumiram. Então Deus, queridos, eu descobri um Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, que Ele não quer simplesmente te curar, mas Ele quer te mostrar a causa daquilo que te prejudica. Ele quer mostrar a causa do que te prejudica. Para quê? Para que você tome uma decisão de tomar atitudes que te cura, que te restaura. Então eu estou vivendo, queridos, uma experiência com Deus. Por quê? E essa palavra que eu vou pregar hoje, queridos, é aquilo que eu acredito, né? E como que o Senhor trará, isso é uma revelação da palavra, queridos, isso não está aqui na palavra, mas como que o Senhor trará a plena saúde para o seu povo, a partir do momento que o povo dele decidir se relacionar com Ele. Porque um relacionamento com Deus, queridos, você vai entender o seguinte: Deus, Ele vai te mostrar o que você faz que é ruim para você, só que Ele não vai tomar a decisão por você, é você que vai tomar a decisão de abandonar aquilo que é ruim para você, aquilo que é ruim para a sua família. Sabe, queridos? Então, no relacionamento com Deus é bom por causa disso, porque Deus, Ele não vai interferir nas nossas decisões. Ele vai mostrar o caminho para você, Ele vai mostrar a verdade, Ele vai mostrar a vida para você, Ele vai mostrar para você, queridos, o quanto você é inteligente, porque Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento. Tanto que nesse local, na casa do nosso irmão que nós fomos pregar, eu falei isso, eu falei bem assim, a igreja, queridos, ela é formada por um povo inteligente, por um povo que pensa, por um povo analítico, porque é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Ele vai nos dar a oportunidade de nós conhecermos tudo, só que a decisão vai ser nossa. Por exemplo, se você analisar a sua vida agora, eu tenho plena convicção de que você sabe o que faz mal para você. Você sabe o hábito, o que você faz que é ruim para você, né? Por exemplo, eu me converti com 19 para 20 anos de idade, né? Cadê o Hermes e o Fabrício? Eu ia falar, o pastor já vai falar dessa história, há 20 anos atrás, né? E eu descobri algo, queridos, quando eu me converti. Olha só, com 19 anos, né? Então, eu já vim jovem para a igreja. Só que eu descobri, queridos, que a vontade de Deus era que eu formasse uma família. Então eu teria o quê? Que me casar. E eu descobri, queridos, que a vontade de Deus era que eu me relacionasse, me casasse com uma filha dele. E eu descobri que para ser feliz no meu casamento eu teria que respeitá-la, respeitar a família dela, respeitar o pai dela. Então eu decidi ter um namoro na presença de Deus. Eu decidi isso. Mas por que, pastor? Se você quisesse, você poderia não ter um namoro na presença de Deus? Lógico, queridos, lógico. É uma decisão, é uma escolha. Ah, pastor, mas é difícil. Lógico que é difícil, por isso que eu decidi.
Eu decidi porque eu quero aprender a viver coisas difíceis, eu quero aprender a fazer escolhas difíceis na minha vida. Porque fazer escolha fácil, queridos, é tranquilo. Agora eu quero ver você fazer escolhas difíceis. Então eu namorei, eu e a Débora nós namoramos, noivamos e casamos em 3 anos, 3 anos e meio. E nesse tempo, queridos, eu decidi respeitar a minha esposa, decidi respeitar o pai dela, decidi respeitar a mãe dela. Por quê? Porque eu já era cristão, eu já era crente, eu já era conhecedor da palavra de Deus, e eu sabia que era o melhor caminho. E hoje, queridos, eu colho fruto dessa minha escolha lá de trás. Então por isso que você precisa aprender a tomar decisões. Por exemplo, Deus ele te deu um dom, te deu um talento, Ele quer que você o sirva. Então eu vou servi-lo. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar, eu faço faculdade, eu tenho que trabalhar. Eu sei de tudo isso, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem que você acha que vai abrir porta para você? Depois que você formar, quem que você acha que vai abrir portas para você se capacitar e ser um profissional de excelência? Você acha que Deus não quer que você seja um profissional de excelência? Quem que você acha que Deus vai colocar quem que você acha que vai colocar pessoas na tua vida para te ajudar? Queridos, eu posso falar isso para você, porque eu estou com 45 anos de idade, tem 25 anos que eu sirvo ao Senhor, e Deus ele me abençoa dessa forma, abrindo porta e colocando pessoas na minha vida. Então entenda isso, queridos, a vontade do Senhor é trazer a plena saúde para os seus. Nós temos algumas joias preciosas aqui na nossa comunidade, queridos. Por exemplo, tem a irmã Maria Vilela, a irmã Geracia, a irmã Francisca, a irmã Raimunda, a irmã Nieta, né? Tem a dona Flor, que são meninas novas, deve ter uns seus 50 anos, né? A irmã Maria 55, né, irmã Maria? E a gente vê, queridos, por que essas mulheres têm uma vida saudável. Senta com uma delas e começa a anotar a semana delas. Senta com a irmã Maria, fala assim: irmã Maria, vamos anotar a sua semana. Vamos começar aqui na segunda-feira. O que a senhora faz quando começa a segunda-feira, meia-noite? A senhora está fazendo o quê? Estou dormindo? Você vai achar que ela está dormindo, né? E começa a anotar. Só que fala bem assim: irmã Maria, na terça-feira tem um culto, que hora que a senhora chega na igreja? Não anota como se fosse o culto 1h30, não. Pergunta a hora que ela começa a se arrumar para vir para a igreja. E aí depois, queridos, você vai começar a analisar, porque nós somos analíticos, e a gente vai ver por que ela tem vitalidade. Eu lembro quando a irmã Maria ela ficou internada, Deus ele falou isso no meu coração, né? E eu lembro que o Enéas ele falou comigo, e depois o filho dela mais velha me ligou também, o André, falou bem assim: pastor, minha mãe está aqui no hospital. E eu fui lá ver a irmã Maria Vilela no hospital. E eu cheguei lá, queridos, a irmã Maria Vilela, ela assim, estava diferente, ela não lembra que ela conversou comigo. Aí eu cheguei para ela e falei bem assim: a senhora me conhece? Falou: lógico que eu conheço, você é o pastor Rubens, mais brava, né? Você é o pastor Rubens. Eu falei: irmã Maria, eu vim aqui orar pela senhora, eu posso orar? Lógico que pode. Brava, né? E na hora que eu olhei para os olhos da irmã Maria Vilela, eu vi algo sobrenatural nos olhos dela. Sabe, queridos, os olhos da irmã Maria Vilela eram como os olhos de um bebê. Eu não sei se você já viu os olhos de um bebê, por exemplo, né? Pega os olhos do Murilo, os olhos do Davi, pega uma criança pequena e olha para os olhos dela para você ver como que é brilhante, como que é vivo. É uma coisa impressionante os olhos de um bebê, é impressionante. E os olhos da irmã Maria Vilela estavam como se fosse o olho de um bebê. E naquele momento eu percebi que Deus estava fazendo algo na vida dela. Sabe, queridos, mas por quê, queridos? Porque Deus, Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você tenha força, tenha vontade. E toda essa preocupação com a minha saúde começou um tempo atrás, queridos, que eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eu quero te louvar. Aí Deus falou, porque Deus ele me trata, Deus ele não me alisa, queridos. Eu não sei como que é o seu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus é assim, ó, pá, Deus ele fala na lata. Aí eu falei: Senhor, eu quero te servir. Aí Deus falou: você não quer nada. Eu falei: lógico que eu quero, Senhor. Ele falou: quer nada, você nem cuida da sua saúde, você não aguenta pregar nem 1 hora, já está cansado.
Como que você quer me servir desse jeito? Se você quisesse me servir, você se preocuparia em dar o melhor para mim. Eita, queridos, eita, processo difícil. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 36. Nós vamos ler a partir do verso 6. A palavra hoje é uma bênção, queridos. Não pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Jeremias capítulo 33, queridos, a partir do verso 6. Amém? Nós vamos ler do verso 6 ao 9. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: mas virá o dia em que vou reparar os danos causados a Jerusalém e curar as feridas dos seus moradores. Eles viverão em paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel. Voltarei a construir as suas cidades destruídas pelo inimigo. Eu mesmo purificarei de todo o pecado e maldade os israelitas que me desobedeceram. Perdoarei cada pecado que cometeram contra mim, quebrando as minhas leis. Então Jerusalém será um motivo de glória para o meu nome. Todos os povos da terra me louvarão, vendo as coisas boas que fiz por ela, dando-lhe paz. A humanidade temerá e tremerá diante da paz e da prosperidade que estou trazendo para esta cidade. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, queridos, Deus, Ele promete trazer ao seu povo saúde e cura, né? Quando a gente olha aqui a palavra de Deus, em outra versão que eu tenho aqui, Jeremias 33, 6 diz: entretanto farei vir sobre ela saúde e cura. Deus, Ele se preocupa, queridos, com a nossa saúde, Ele se preocupa com a nossa vida. E Deus, Ele sempre vai nos dar condição para isso. É lógico que eu gostaria de ter esse relacionamento com Deus quando eu tinha meus 20 anos de idade. Mas infelizmente eu não nasci num lar cristão, queridos. Com 20 anos de idade eu estava me convertendo, eu não sabia nem orar. Com 20 anos de idade, se alguém pedisse para mim orar, eu ficava vermelhão, queridos, de vergonha. Então Deus, queridos, Ele foi moldando o meu coração, até o momento exato de começar a se revelar e ter uma vida, uma intimidade maior comigo. Porque se provavelmente, queridos, Deus, Ele falasse para mim, quando eu tinha 20 anos de idade, que o meu problema era açúcar, eu ia falar: que nada, Senhor, eu vou tomar agora 4 litros de Coca-Cola. Por quê? Porque eu era ignorante, queridos. A gente tem essa fase de ignorância, principalmente quando a gente é jovem, que a gente não sente dor no rim, a gente não sente dor nas pernas, né? Que isso? Você não pode tomar refrigerante? Posso sim. Aí pega a garrafinha de Coca-Cola, abria no dente ainda e colocava para... porque quando você é jovem, você tem dente forte para fazer isso. Então, quando eu vejo um jovem, queridos, na igreja, né? Que nem eu vejo aqui, nós temos uma jovem aqui que ela foi criada num lar cristão. Teve um dia que eu ofereci refrigerante para ela, ela falou: pastor, eu não bebo refrigerante, nunca bebi. Falei: oh, glória a Deus, aleluia. Isso é o quê? Isso é sabedoria, sabedoria do pai, da mãe, que nasceu na igreja, que amou o pequenino, que já começa a fazer as coisas certas. Sabe, queridos? Então muitas vezes, queridos, se Deus for revelar para a gente mesmo aquilo que realmente é, da forma que mesmo realmente é, a gente não aguenta. É que nem você tem um amigo, né, imaturo, né? Vamos supor que você tem um amigo e o cara é chato. Meu, ninguém aguenta. Você vai falar para ele que ele é chato? Não vai, porque você sabe que se você falar, vai o quê? Vai interromper a amizade. Então você vai esperar o quê? Pegar mais intimidade com o cidadão, né? Aí depois, quando você estiver num nível de intimidade maior, aí você fala: rapaz, eu sempre quis te falar isso, mas nunca tive coragem, tu é chato demais, viu? Aí você fala: pastor, por que você está falando isso? Porque eu já vivi, queridos. Tem um amigo meu lá em Minas, o Nelson, nós somos amigos há muito tempo. E uma vez nós tivemos uma conversa que mudou a minha vida, e ele falou isso na minha cara. Ele falou: meu Rubens, você é chato, você é prepotente, você é arrogante. Meu, você é um cara insuportável, mas eu gosto de conviver com você,
porque você é uma pessoa disposta, sabe? Você nunca está ocupado, né? Mas que você é chato, você é chato. E aí eu comecei a refletir, queridos, na minha vida. E eu comecei a mudar o meu comportamento. Foi que nem ontem, nessa reunião que nós tivemos, preste atenção no que eu vou te falar. Eu, queridos, não voto em nome, nós vamos ter as eleições. Eu não voto em nome, o meu voto vai para comportamento. Eu analiso a pessoa que eu vou votar, quantas vezes casou. Por quê, queridos? Separou da primeira mulher, está na segunda, está na terceira. Sabe, queridos, eu analiso o comportamento. E é dessa forma, queridos, que as pessoas, conforme elas vão crescendo na presença de Deus, ela não vai analisar, ela não vai mais acreditar em nome, a gente começa a acreditar em comportamento. E é isso que eu analiso em tudo na minha vida, queridos. Que nem, por exemplo, eu percebo que a minha pequena está aprontando como? Ela falando para mim? Seu filho, quando apronta, ele fala para você? Né, Ala? Quando a Ariela era pequena, ela aprontava, você chegava em casa: papai, você não sabe o que eu fiz, papai, eu aprontei, eu deixei a geladeira aberta, eu derramei Danone no chão, papai, eu quebrei o controle da sua TV, né? As crianças, elas agem dessa forma. Quando você olha lá, você chegou lá, a criança está escondidinha. Comportamento, você chega, ela sempre está bagunçando. Ela se escondeu, você sentou no sofá, foi pegar o controle quebrado. O comportamento dela já denunciou que foi ela. Ela sempre abraça o pai. Aquele dia não abraçou o pai, por quê? Fez coisa errada. E assim é na nossa vida, queridos. Não adianta. A gente pode falar para as pessoas: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bacana. Queridos, não adianta, você pode falar o que for de você. Agora, se o seu comportamento é que vai determinar o que você é. É as decisões que você toma na sua vida que vai determinar quem você é. E uma pessoa sábia e inteligente, queridos, ela não analisa a outra pelo nome, ela analisa pelo comportamento. E é isso que nós temos que fazer. Quando a gente olha, queridos, para a palavra de Deus, queridos, Ele promete trazer cura, saúde e além de abundância e paz e verdade. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus sempre vai trazer a verdade para o seu povo. O que você orar, Deus vai falar com você. Você lembra que eu falei: Senhor, eu estou passando mal, mostra para mim o porquê que eu estou passando mal, o que está me fazendo mal, e Deus mostrou para mim. Agora, tomar a decisão de mudar, aí, queridos, é outra coisa. Deus, Ele não vai interferir nas nossas vidas, sabe, queridos? E saúde e cura, queridos, ela pode ser uma referência, né, de saúde física e emocional. E abundância de paz e verdade pode ser uma referência de saúde mental e espiritual do seu povo. Deus, queridos, Ele não está preocupado só com a sua saúde física. Deus, Ele está preocupado com a sua saúde mental também, sua saúde espiritual. Se você é uma pessoa bem decidida espiritualmente, você vai ser uma pessoa que vai ter uma saúde mental, queridos. Você não vai ser aquela pessoa descontrolada, sabe? Aquela pessoa impulsiva. Não, por quê? Porque você é uma pessoa saudável mentalmente, né? Nós, queridos, a humanidade, ela está doente e não está percebendo, queridos. Nós temos que ser pessoas saudáveis mentalmente, nós temos que aprender a ter controle. Isso é algo, queridos, que nós, a igreja, temos que ter, que é o domínio próprio. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com Deus, eu falei: Senhor, mas é difícil demais mudar. Aí Deus falou: mas você precisa mudar. Aí eu falei: por que, Senhor, que eu preciso mudar? Aí sabe o que Deus falou comigo? Deus falou bem assim: nesse corpo frágil, você tem dificuldade de controlar ele? Imagina a dificuldade que você vai ter quando eu te der um corpo glorificado. Então você tem que aprender a controlar esse corpo seu, porque quando eu te colocar num corpo glorificado, você não vai ter dificuldade de controlar. Então controle os seus desejos e as suas vontades. Nós precisamos, queridos, aprender a fazer isso, né? Por exemplo, queridos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saúde como o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidades.
Então a saúde, queridos, determinada pela OMS, quer dizer, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de socializar com as outras pessoas, queridos, você tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que você esteja doente. Se você é um tipo de pessoa que fala, não gosto de gente, eu não gosto de estar com as pessoas, pastor, mas eu não estou doente, eu estou saudável, quem disse para você? Às vezes você tem que procurar um motivo, por que você não gosta de gente? Às vezes é um trauma que você tem lá no passado, que não te deixa confiar em ninguém, que não te deixa gostar de ninguém, e você precisa o quê? Ser curado disso, e Deus, Ele pode te curar, Ele pode te curar, sabe, queridos? Tal conceito tem uma profunda relação com o desenvolvimento e expressa a associação entre qualidade de vida e saúde da população. Presta atenção na Bíblia, queridos, a palavra hebraica para saúde na Bíblia é lechaim, que o quê? Que nos traz o sentido de vida, né? Saúde nos traz o sentido de vida, e no grego é ugiânio, que nos traz a ideia de estar sadio no corpo e na alma. Então quando Deus Ele se preocupa com a nossa saúde, queridos, não é só com a nossa saúde física, é a nossa saúde espiritual. É você saber o que você é você saber as decisões, é você ter convicção naquilo, vai ser uma pessoa bem decidida, sabe? O Senhor Jesus Cristo também se preocupava com o bem-estar físico, mental e social das pessoas. Deus Ele se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e social. Deus Ele quer que você tenha saúde, que seu corpo seja saudável. Quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, quando Deus tirou o povo dele do Egito, e Deus ordenou para eles não comer alguns animais, alguns tipos de carne, não foi porque Deus queria que o povo andasse na linha, que tem que obedecer, não, é porque Deus estava preocupado com a saúde do povo. E Deus Ele se preocupa, queridos. Por exemplo mesmo, você tem um filho, né? A gente tem a Lidiane ali, ela está com o Isaac no colo, né? Eu tenho certeza que ela tem uma preocupação com a saúde dele, né? E a mesma preocupação que ela tem com a saúde dele é a mesma preocupação que Deus tem com a nossa. Sabe, queridos, a única diferença é que a Lidiane controla, né? O que o Isaac vai comer, o que o Isaac vai beber. Só que vai chegar um dia que ela não vai ter mais esse controle, e nós estamos nessa fase. Deus Ele não quer nos controlar, Ele decidiu nos amar. E você sabe qual que é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para outra? Né? Você sabe qual que é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para outra? A liberdade da outra pessoa tomar a decisão de fazer o que quiser da vida, né? A maior prova de amor que eu dou para minha esposa é entregar a chave num carro para ela e dar a liberdade dela fazer o que ela quiser. Se ela quiser ir para o shopping, ela vai para o shopping, né? Se ela quiser ir visitar uma amiga, ela vai visitar uma amiga. Por que isso? Porque eu a amo, e se eu a amo, eu dou a liberdade para ela fazer as escolhas dela. Essa é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para outra. Por isso que você tem que tomar cuidado se você está num relacionamento onde há ciúmes, onde há prisão. Aí você fala, pastor, então quer dizer que essa pessoa não te ama? Não, ela não te ama. Ela não te ama. Provavelmente essa pessoa ela está apaixonada e obcecada por você. E paixão é algo que dura no máximo 3 anos. Agora a pessoa que te ama, ela te dá liberdade, ela te ajuda, sabe? Ela te leva onde você quer, ela te conduz a te ajudar, ela te dá conselhos. Isso sim, a pessoa te ama. E Deus, queridos, Ele nos prova. Deus é especialista em amor. Por exemplo mesmo, né? Às vezes o jovem da igreja namora com um jovem que não conhece a Deus. Aí está lá no namoro, esse jovem fala bem assim, eu te amo. Mentira, não ama. Queridos, uma pessoa ela só pode amar se ela conhecer o amor verdadeiro. Como é que uma pessoa vai amar a outra se ela não conhece a Deus? Porque quando você conhece a Deus, queridos, o seu amor é sacrificial, você está disposto a entregar a sua vida pelo outro. Então por isso que nós temos que fazer, principalmente você jovem, que está namorando,
Escolha viver com uma pessoa que vai estar com você todos os momentos da sua vida. Aí a menina namora com um cara. Aí fala bem assim: e quando a gente tiver filho, você vai ver o parto? Aí eu não vou porque eu não gosto de ver sangue. Ah, virar homem, rapaz. Queridos, eu estava com a minha esposa lá em todos os momentos. Teve uma hora que ela gravou a unha no meu pescoço, e eu estava doendo o pescoço, mas o neném está nascendo, e eu não sabia o que fazia. Aí o médico viu, aí o médico falou: Débora, tira a mão do pescoço dele, segura aqui. Por quê, queridos? Porque a força que ela ia obter na dor do parto, era perigoso ela me matar. Sabe, queridos? Escolha viver com uma pessoa que vai estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Escolha viver uma pessoa que vai estar com você, vai ser a primeira pessoa que vai comemorar as suas vitórias, mas escolha também viver com uma pessoa que vai ser a primeira a te consolar nas suas derrotas. Isso é viver a vida de uma forma intensa, queridos. E é isso que nós temos que fazer, e Deus, Ele se preocupa com isso. Jesus Cristo se preocupava com isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, a gente vê que Jesus, Ele recuperava a saúde plena das pessoas. Quantas pessoas Jesus curou, Jesus restaurou a saúde, quantas pessoas Jesus ressuscitou. Isso significa o quê? Que Deus, Ele se preocupa com a nossa saúde. A vontade de Deus, queridos, não é simplesmente te curar. A vontade de Deus é que você viva uma vida saudável. A vontade de Deus é que você viva uma vida onde você vai ter força, você vai ter saúde mental para tomar decisões. O Senhor Jesus Cristo trouxe saúde física, emocional e espiritual para o paralítico de Cafarnaum. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 9:2. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Ao voltar curado para casa, aquele homem recuperou também o seu bem-estar social, ao retornar no convívio do seu lar. Queridos, olha só, Jesus, Ele liberou a cura física, mas quando Jesus fala para ele, anime-se, Jesus, Ele está liberando a cura emocional. Jesus, Ele está curando a alma dele. E a palavra de Deus constantemente vê Deus pedindo para nós nos animarmos. E eu já preguei 2 palavras sobre a importância do ânimo. O que te mata, queridos, não é a idade. O que te mata é você estar desanimado. A irmã Maria Vilela, ela está com 86 anos. Eu vou falar porque ela permite. Todo culto, queridos, de domingo ela sobe essas escadas tudo aqui, ora na igreja inteira. E por que ela tem essa vitalidade? Porque ela tem ânimo para servir ao Senhor. O ânimo, queridos, ele levanta uma pessoa de 90, uma pessoa de 80 anos, mas o desânimo derruba um jovem de 20, 15. Quantos homens, quantas mulheres jovens estão morrendo, sabe por quê? Porque não tem mais ânimo para viver, está doente. Não tem alegria para vir para a igreja. Sabe, queridos? E é isso que nós temos que tomar cuidado. O Senhor Jesus Cristo ainda trouxe saúde física, emocional, social e espiritual para a mulher do fluxo de sangue. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 9:22. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé o curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. A expressão grega, queridos, utilizada por Jesus aqui, foi sozen, para curou, significa tanto salvar como curar. Então quando você, queridos, fala bem assim, eu estou salvo em Cristo, você não está só declarando que você é salvo, mas você está declarando para o seu corpo que você é uma pessoa curada. Você é uma pessoa curada. Sabe, queridos, quando a gente olha, queridos, para a vida daquela pobre mulher, queridos,
que Jesus curou e salvou. Devido à impureza originada pelo fluxo de sangue, esta mulher havia perdido há muito tempo o convívio social. Entretanto, ao se restaurar plenamente por Cristo, ela recuperou o seu bem-estar social também. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz, era a lei de Moisés nessa época, quando a mulher chegava naqueles períodos do fluxo de sangue dela, o período menstrual, essa mulher ela tinha que ser separada. E tem algumas culturas que até hoje fazem isso. Por quê, queridos? Porque naquela época não tinha tecnologia, não tinha os produtos, não tinha os medicamentos que a gente tem hoje. Então você imagina uma mulher, queridos, ter que viver separada da humanidade, não ter a possibilidade de ter uma família durante 12 anos. Imagina como é que essa mulher estava, queridos. Imagina a força que ela teve que fazer para poder encontrar com Jesus. E quando Jesus falou para ela, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Anime-se. A tua fé te curou. Você está desanimado? Eu falo isso para você, anime-se. Você está preocupado com a sua vida? Não se preocupa não, anime-se. Deus tem coisas grandes para você. Pastor, mas eu estou passando por uma luta muito grande. Não interessa, anime-se. Chega na sua casa, liga um louvor bem alto, louva o Senhor. Dança na presença do Senhor. Pastor, mas a luta está grande. Sim, a luta está grande. E essa luta está grande porque Satanás está querendo te destruir, está querendo te desanimar. Por isso que eu falo para você nesta manhã, anime-se. Anime-se. Sabe, queridos, Marcos, ele descreve a grande transformação que Jesus operou na vida de um endemoniado, de Gadareno. Em Marcos 5,15 diz: e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava, mas assim que viram o homem que fora possesso das legiões dos demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. As pessoas, queridos, elas têm medo dos milagres de Deus. Sabe, queridos, eu lembro que quando eu me converti, as pessoas vinham conversar comigo, os meus amigos, eles ficavam assustados. Falei, o que aconteceu com você, rapaz? Você está doido? Falei, estou doido por Jesus. Eles falavam isso, querido, sabe por quê? Porque eu não tinha muito conhecimento na época. E eu lembro que os amigos chamavam eu para sair. Eu falei, eu não posso sair mais não, porque agora eu sou crente. Agora eu tenho que ir para a igreja. Eu não tinha entendimento na época. Então por isso que eles falavam que eu fiquei meio xarope. Até minha família achou que eu fiquei doido, queridos. Porque foi um amor tão grande por Jesus. E você sabe, né? Quando você tem um amor, mas não tem conhecimento, você fica doido, né? Aí quando você tem um amor e você tem um conhecimento, aí as coisas se controlam um pouco, né? Então o meu amor por Jesus, queridos, era uma coisa sobrenatural. E realmente eu era doido. Eu chorava no culto, eu deitava no chão, eu pulava. E eu fui para a marcha para Jesus, e amarrei faixa na cabeça, e gritava. Hoje não, queridos, eu tenho um amor por Cristo, mas hoje eu sou mais maduro, né? Então eu sei como expressar esse amor através de uma forma de dedicando a minha vida, orando, buscando ao Senhor, sabe, queridos, falando do amor deles para as pessoas. Então é essa forma que a gente amadurece um pouco. E quando a gente olha, queridos, esse homem endemoniado, além de perder o convívio social, porque todo mundo tinha medo dele, né? E ele também passou a morar num cemitério. Quem vai querer se relacionar com uma pessoa que mora num cemitério? Quem vai querer se relacionar, queridos? Ninguém. Ninguém, né? Então, queridos, ao libertá-lo, Jesus lhe restaurou a saúde física, mental, emocional e espiritual, ao devolver-lhe o juízo e o bem-estar social, o enviando de volta para o meio de sua família. Ele quis, queridos, seguir Jesus. Só que Jesus falou para ele, não, o melhor é você ir para a sua família, porque você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver a sua saúde social. Você precisa desenvolver a sua saúde mental, porque durante muito tempo todo mundo falou que você era louco, porque você estava doente. Sabe, queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 38:39. O homem que tinha estado possesso de demônios pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Volte para a sua família, disse-lhe ele, né?
e conte-lhes que coisa maravilhosa Deus fez com você. Então o homem foi pela cidade inteira contando a todos o que Jesus havia feito por ele. É isso, queridos, que a palavra de Deus pede para nós também. Como que nós vamos contar maravilhas se nós não permitimos que Deus faça maravilhas nas nossas vidas? Você precisa contar o que Deus tem feito na sua vida. Deus, Ele precisa que você fale para as pessoas. Sabe, queridos, eu estou caminhando, queridos, para um grande milagre de cura, de restauração que Deus está fazendo na minha vida, simplesmente por uma informação que Ele me deu. Sabe, queridos, muitas vezes, queridos, é que nem um médico. O médico, queridos, ele vai te pedir exame para poder descobrir o seu problema, e ele vai te falar o que você faz para resolver, mas querer resolver vai depender de você. Por que nós vamos deixar, queridos, para nos preocupar com a nossa alimentação quando a gente ficar diabético? Aí nós vamos mudar? Por exemplo, as pessoas que fumam vão deixar de fumar quando for diagnosticada com câncer de pulmão? Nós vamos deixar de agir de forma correta só quando a gente estiver já com o pé na cova? Não, queridos, vamos mudar agora, vamos ser saudáveis agora, enquanto nós estamos nos dias bons, enquanto nós temos o poder de decisão nas nossas mãos. Vamos mudar, queridos, porque servimos a Cristo, porque temos que mostrar ao mundo que a igreja de Cristo, ela é saudável fisicamente, emocionalmente e socialmente. Você lembra a palavra de Deus? Que falava que Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abednego se destacava dos outros jovens. Aí você fala, por quê, pastor? Porque eles decidiram não comer a mesma comida que aquele povo idólatra comia. Queridos, a partir do momento que você começar a decidir fazer o que agrada a Deus, tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida muda. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele estabeleceu a saúde física, emocional, social e espiritual de muitas mulheres, inclusive Maria Madalena, que deixou a sua vida de prostituição e recuperou o seu bem-estar social e restituiu-lhes a dignidade moral. Deus, Ele está preocupado, queridos, com a saúde principalmente das mulheres. Quantas mulheres são afetadas, queridos, emocionalmente? Por causa do quê, pastor? Por causa de escolhas erradas. Mas muitas são afetadas emocionalmente, não por causa de escolhas erradas, por causa de coisas que sofreram no passado, simplesmente pelo fato de ser mulher. E a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é te sarar, é te curar, para que você tenha uma vida feliz. E você precisa colocar nas mãos do Senhor essas coisas que te prendem, isso que te traz muita tristeza, queridos. Eu lembro, queridos, que quando o meu filho nasceu, e o meu filho ficou vivo durante 20 minutos, eu pude ver o meu filho respirar, e eu não conseguia pedir para Deus. A minha vontade dentro do meu coração mesmo, era assim, pede para o seu Deus curar. A minha carne falava desse jeito, pede para o seu Deus curar. E eu falava assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Você não vai pedir para o seu Deus curar? Seu Deus não é um Deus que cura? Olha aí, como é que seu filho nasceu. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Queridos, sabe qual a melhor fase que eu gosto de uma criança? Todas, mas sabe qual que é a melhor que eu gosto? Quando está recém-nascido. Tanto que eu fico com medo de deixar a Débora dar banho na Anne. Eu falo, deixa que eu dou banho nela. Porque a Débora, ela é meio assim, né? Aí eu fico com medo. Aí eu falo, não, eu sou mais. Então pega aquele trenzinho na mão assim, que nem a Valentina, do mesmo jeito, dá banho. E na hora que eu vi ali o meu filho, queridos, eu pensei e falei, mas Senhor, a sua vontade pode ser que eu não cuide dele. A sua vontade pode ser que eu não ensine ele. Mas eu quero que seja feita a sua vontade. Sabe, queridos, durante muito tempo eu fiquei mal por causa disso. Até que um dia eu permiti
que Deus me curasse. Pastor, e como que Deus te curou? Queridos, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, e eu não duvido disso. Um dia eu falei para Deus: Senhor, eu quero ver meu filho. Senhor, eu quero ver meu filho, eu te sirvo. E eu comecei a insistir, querido: Senhor, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu te sirvo. O Senhor pode todas as coisas, a tua palavra diz. Até que um dia, dormindo, o Senhor me arrebatou e me levou para o céu. E quando eu cheguei no céu, eu fui recebido pelo meu filho cantando para mim. Sabe, queridos, eu lembro que quando eu acordei, queridos, eu fui liberto. Por quê? Porque eu vi que foi o melhor a vontade do Senhor do que a minha vontade. Então, queridos, eu creio nisso. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Olha só, Lucas 8, mulher, Deus, Ele tem interesse na sua saúde. Pastor, mas eu sofro muito. Muitas vezes, queridos, nós sofremos por causa das nossas escolhas, das nossas decisões. Você viu o versículo que eu li? O povo de Israel estava doente, o povo de Israel estava sofrendo. Agora, por que eles estavam sofrendo? Um pouquinho na frente eu li também, porque eles desobedeceram a Deus e pecaram contra o Senhor. Quando você desobedece a Deus e você peca contra o Senhor, você fala: Senhor, eu não quero que você cuida comigo. O que prevalece na minha vida, o que reina na minha vida é as minhas vontades e os meus desejos. Sabe o que Deus faz? Tudo bem, se é isso que você quer, tudo bem. Mas ó, eu estou aqui, viu? Se você um dia quiser se arrepender, quiser entregar a sua vida para mim, quiser colocar eu no centro da sua vida, eu estou aqui disposto a te ajudar. Mas pode fazer a tua vontade. Sabe, queridos, e nós sofremos muito por causa disso, porque nós fazemos a nossa vontade, os nossos desejos, e aí depois chegamos ai Senhor, eu estou sofrendo tanto. Ainda bem que não é o pastor Rubens que é Deus, que se fosse o pastor Rubens, eu falei para você, tá vendo, agora sofra, e eu vou acrescentar mais uns 20% do seu sofrimento, para ver se realmente você aprende. Mas Deus não, queridos, Ele nos ama, e Ele está disposto a nos perdoar pelos nossos pecados. Sabe, queridos, olha só o que a palavra de Deus diz: ia também algumas mulheres que Ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Olha só, queridos, 7 demônios. Joana, a esposa de Cusa, administrador do rei Herodes, e que estavam a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos. Susana e muitas outras mulheres que contribuíram com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Está vendo, mulher, como que Deus te ama? Eu não sei, queridos, quando eu olho para o cristianismo, quando eu olho para Jesus, queridos, é o único lugar, a única religião que a mulher realmente é valorizada. Tá. Aleluia. Então, queridos, a gente vê às vezes outras religiões, por exemplo, tem uma religião aí a que mais cresce, que os homens se matam. Por quê? Porque tem uma promessa, né? Diz que quando eles morrerem, se eles morrerem, eles vão ter um monte de virgem. Aí eu falo bem assim, a promessa é para os homens e para as mulheres. Qual que é a promessa para as mulheres? E quando a gente olha, queridos, para Jesus, a gente vê Jesus com um tratamento todo especial com as mulheres, queridos, o valor que Jesus, tanto que quando a gente estuda, queridos, sobre o ministério de Jesus, quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. E Deus, Ele tem interesse, mulher, em te curar. Deus tem interesse para que as nossas crianças, principalmente as nossas meninas, que estão crescendo na igreja, não cresçam com traumas de ser abusada, de serem tocadas. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, queridos, e a minha filha, ela estava meio que desanimada lá com o karatê dela. Aí eu cheguei para ela e falei: filha, você sabe por que o papai colocou você no karatê? Você acha que é para o papai ficar obrigando você a ir, ficar mandando em você? Ela falou: você sabe por que? Ela: não, papai. Eu falei: você sabe por que o papai te colocou no karatê? Para você aprender a se defender.
Porque se você aprender a se defender, você vai viver uma vida onde as pessoas que irão tocar em você só irão tocar se você permitir. O que eu estou proporcionando para minha filha, queridos? Uma vida onde ela vai estar no controle de tomar as decisões dela. E é isso que nós temos que ensinar às nossas crianças, os nossos filhos. Nós não devemos deixar os nossos filhos serem influenciados por outras pessoas, serem influenciados por pessoas que são famosas nas redes sociais, as pessoas determinar que tipo de roupa que vai vestir, que tipo de cabelo que vai cortar. Não, queridos, nós temos que colocar os nossos filhos e ensiná-los a estar no centro da decisão da vida deles, dizer para eles que as escolhas devem ser deles. Quando você for comprar uma roupa, compra uma roupa que você se sinta bem, que você goste, não porque você foi influenciado por alguém. Quando você decidir namorar, decidir casar, você vai namorar com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você quer viver ao lado dela, não porque você foi pressionada, não porque você foi obrigada. É dessa forma, queridos, que nós temos que aprender. E mulher, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com as suas escolhas, Deus se preocupa com a sua vida. Aí você fala, pastor, será que Deus, lógico que se preocupa, queridos. Você lembra que eu falei para você que Deus, Ele me trata assim, né? E você acha que porque casamento às vezes tem briga, queridos, tem discussão. Eu costumo dizer que é o seguinte, queridos, o dia que casamento não tiver discussão é porque os dois desistiram de ser felizes. Mas vai ter discussão, por quê? Às vezes o marido está ali, está vendo que a esposa gasta demais, fala, mulher, tem que economizar, olha aí, a gente vai ficar endividado, vai comprometer a renda da família, a gente não vai poder adquirir isso, não vai poder adquirir aquilo. Tem que ter sim. Sabe, queridos? Agora se o cara chega, a mulher toma um cartão de crédito, a conta negativa, ai amor, eu te amo, faz o que você quiser. Você acha que esse cara ama? Não. Sabe o cara que ama? É aquele que briga com ela, fala, moça, você precisa gastar menos. Você está gastando demais, depois nós não vamos ter dinheiro para isso. E vice-versa, queridos, a mesma coisa. A mulher fala para o homem, o marido, você está gastando muito nesse carro, pelo amor de Deus, gasta um pouquinho mais em mim, nos seus filhos. Essa pessoa te ama, queridos, a pessoa que está preocupada com você, está preocupada com a forma que você leva a sua vida. Então por isso que nós temos que buscar ao Senhor, nós que temos que entregar a nossa vida ao Senhor. O apóstolo João, queridos, desejou saúde plena ao seu amigo Gaio. Olha só o que a palavra de Deus diz lá na terceira carta de João 1:1. João, o ancião, ao querido Gaio, a quem amo verdadeiramente, querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí, e que o seu corpo esteja tão sadio, como eu sei que a sua alma está. Por que João, querido, se preocupava com o corpo? Porque João sabia da importância de Gaio para dar continuidade na palavra de Deus. Não adianta nada, queridos, você ser inteligente, você saber pregar, você saber cantar, mas você não ter força para fazer nada disso. O que adianta? Pessoa doente. Que nem a Dani, ela deu testemunho que o rapaz, ele foi lá mesmo com uma bolsa, louvando ao Senhor. E por que ele estava louvando ao Senhor? Porque mesmo com a bolsa, ainda Deus está dando saúde para ele. O que adianta, queridos? Você ser um empresário de sucesso, um ótimo vendedor, mas não tem saúde para poder ir trabalhar e cuidar da sua empresa. O que você vai fazer com essa vida, com essa inteligência toda que você tem? O que adianta, queridos, eu ter coragem de pregar a palavra de Deus, de falar a verdade, muitas vezes que as pessoas não gostam, mas o que adianta eu ter essa coragem se eu não tiver saúde para isso? Então, para nós vermos, queridos, como que a saúde é importante, e como que Deus se preocupa com a nossa saúde. Sabe, queridos, a vontade de Deus é sempre o bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual dos seus filhos. Como que você vê uma pessoa que ela tem saúde social? É aquela pessoa que se envolve em tudo, queridos. É o famoso bolo de festa. Onde tem barulho, ela está lá. Eu olho para a Dani é uma pessoa extremamente saudável socialmente. Aonde ela vai, a unção de Deus pega ela
e ela transforma qualquer coisa num momento maravilhoso de louvor ao Senhor. Por quê? Porque ela tem uma saúde emocional. Você vê ela aqui, ela conversando com as crianças, ela conversa com os mais idosos, ela está sempre envolvida em tudo, né? Antes de eu chamar ela, pastor, você acredita que Deus já estava falando isso no meu coração? Pastor, você acredita que Deus estava falando isso no meu coração? Nunca, queridos. Tudo que eu convidei a Dani para, nunca ela, pastor, mas a gente tem que tomar cuidado, pastor. Não, queridos, mas por quê? Porque é uma pessoa sadia. Pastor, e uma pessoa que é doente, aquela pessoa, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente é igreja, a gente não pode se envolver com qualquer coisa. Falei, ainda bem que Jesus não pensava que nem você, porque se Jesus pensasse que nem você, ele nunca iria entrar na casa de Zaqueu e trazer cura e restauração para a família dele. Nunca. Queridos, a igreja, ela tem que entrar em todos os lugares. Porque a igreja, queridos, é onde o poder de Deus se manifesta aqui na terra. Sabe, nós precisamos entender isso, queridos. Eu quero concluir essa palavra, queridos, dizendo para você que o Senhor havia prometido o bem-estar físico, mental, social e espiritual dos seus servos. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 23, 25, Êxodo capítulo 23, verso do 25 e 26. Sirva ao Senhor, o Deus de vocês, então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água. Tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não haverá mulher... na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho, e nem haverá mulher incapaz de conceder ou dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Êxodo 23, 25, 26. Você quer ver uma coisa interessante, queridos? A palavra de Deus, primeiro ela diz, sirvam ao Senhor. Por que você busca o Senhor? Porque às vezes, queridos, nós fazemos ao contrário, nós buscamos ao Senhor para Ele nos servir. Só que a palavra de Deus, ela não está falando para buscar o Senhor, para ir para a igreja 3, 4 vezes por semana. A palavra de Deus está falando assim, sirva ao Senhor, o Deus de vocês, então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, tirará do meio de vocês as doenças. Você lembra que eu falei no início do culto? Pega a sua semana e vê quanto tempo você dedica da sua vida para servir ao Senhor. Por exemplo, nós temos uma irmã, se ela for fazer isso, ela tem todo o direito de colocar isso na listinha dela. Nós temos uma irmã que ela gosta muito de animais. E o que ela faz? Eu não sei se ela faz isso ainda, mas antigamente eu tenho certeza que ela fazia. Ela andava com um saco de ração dentro do carro dela. E ela parava assim, às vezes até na rua, e uns donos que não cuidavam direito do cachorro. Uma vez eu vi ela cuidando de uns pitbull num depósito de gás. Eu falei, minha irmã, você é doida, você vai cuidar desse pitbull? Não, mas eles são uns docinhos. Mas por que eles eram docinhos? Porque o dono não cuidava direito, ela ia preocupada, ia lá e dava ração para eles. Essa irmã, ela pode colocar esse tempo que ela faz isso como servindo ao Senhor, porque ela está servindo as criaturas de Deus. Quando que você serve ao Senhor? É o momento que você está na igreja? Não, o momento que você está na igreja, você louva ao Senhor. Servir ao Senhor é cuidar daquilo que Deus ama. É quando você sai para trabalhar, você cuida da sua família, o seu foco é cuidar da sua família. Quando você ajuda pessoas que estão precisando, quando você fala do amor de Deus para as outras pessoas, isso é servir ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Pastor, e a igreja? A igreja, queridos, a gente vem para poder aprender a servir o Senhor. Sabe? Jesus Cristo, queridos, Ele te dá saúde agora. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 9, 34, 35. Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo vai curar você, levanta-se e faça a sua cama. E ele levantou-se no mesmo instante. Então a população inteira de Lida e de Sorona voltou-se para o Senhor quando viram Enéas curado. Sabe, queridos, nós temos a vontade de Deus, queridos, para nos curar. A primeira coisa que Deus vai fazer, faz alguma coisa. Quando Pedro curou Enéas, falou, levanta, arruma sua cama, faz alguma coisa, se mexa.
Quem aqui quer ser curado, faça alguma coisa. Você está doente socialmente? Você quer ser curado socialmente? Então começa a ir para a festa. Começa a vir em todos os cultos, começa a chegar mais cedo, vem na cozinha, toma um café com os irmãos, abraça os irmãos. Você vai ver como que a sua vida vai melhorar. Você quer ser curado espiritualmente? Quero, pastor. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar pela vida das pessoas. Começa a parar de se preocupar com você e começa a se preocupar com outras pessoas. Pastor, mas eu quero ser curado no meu corpo. Então eu falo para você, você quer ser curado no seu corpo? Você quer ser curado na sua alma? Então anime-se. Dá uma faxina na sua casa. Estou falando só para mulher não, estou falando para homem, que agora sobrou para mim. Dá uma faxina na sua casa, passa toda a roupa. Tira aquele monte de roupa. Não, pastor, toda vez que eu chego em casa, essas roupas sem passar me dá um desespero. Acaba com esse desespero. Coloca um louvor. Tira aquelas roupas que está lá até mofada, que faz tempo que você não passa. Coloque um passo bem, compra um ferro novo e acaba com esse problema. Limpa a sua casa. Dá uma faxina. Compra móveis novos. Vai comprar uma roupa nova para você. Tira esse dinheiro da poupança, vai no cabeleireiro mudar o seu cabelo. Vai cuidar de você. Se você pode, compra um carro novo para você. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Para com essa besteira de ficar guardando dinheiro no banco. Vai cuidar de você, vai ajudar alguém. Coloca a sua família para andar num carro bom. Não, pastor, não dá, que tem que juntar dinheiro. E sua família fica sofrendo, não tem conforto. Compra um carro com ar-condicionado para sua esposa entrar, ficar feliz, satisfeita. Deus, Ele te abençoou. Deus, Ele te abençoou. Pastor, Deus me abençoou de uma forma sobrenatural. Então construa uma casa nova para sua família. Vai fazer algo para sua família. Vai cuidar da sua família. Sabe, queridos, ainda bem que nessa igreja não é assim, porque o povo aqui é próspero. Mas tem gente que está lá no banco, tem 300 mil real e anda num carro que nem ar-condicionado tem. Queridos, tu abre teu olho. Deus colocou essa família para você cuidar. Deus colocou essa mulher para você cuidar. Você cuida direito dela. Sabe, queridos, Deus quer curar, queridos. Só que nós também temos que querer ser curado. Eu tenho certeza que a Dani tem um louvor aí. Eu quero perguntar para você, você quer ser curado? Você quer ser curado hoje? Anime-se, faça alguma coisa e veja o poder de Deus na sua vida. Feche os teus olhos.